Olá, pessoas! Nesta oitava parte de gestão pública, iremos falar sobre matriz SWOT, Mike Porter, Ansoff e BCG, que são ferramentas para tratarmos de análise de cenários, de estratégias a serem adotadas de acordo com a análise que foi escolhida e aplicada. E são formas que a gente pode, métodos que a gente pode utilizar para conseguir traçar um cenário e tomar decisões. Lembrando que estas estratégias, elas vieram lá daquelas escolas, né? Vamos começar pela matriz SWOT, a mais conhecida de todas, que começou lá na primeira escola, a escola do designer. É só lembrar na parte 6 que tratamos de todas as escolas, né? E a primeira era a escola do designer, que trouxe o método da matriz SWOT para a nossa análise. Matriz SWOT vem das siglas em inglês de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que vão tratar de um cruzamento de um ambiente, né, de análise interna e externa, né? E aí a gente vai fazer uma matriz, só lembrar ali da forma de uma matriz, e você vai colocar, né, os cenários interno e externo, né, e o que ajuda e atrapalha, e você vai conseguir fazer esse desenvolvimento, né? Então não precisa aqui fazer a explicação tintim por tintim, né, porque se você está ouvindo esse áudio, provavelmente já deve saber como que se monta a matriz SWOT, né? E nossa proposta não é demonstrar inicialmente, né, para quem já tem um conhecimento prévio dela. E aí nós vamos mais a fundo sobre a matriz SWOT, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tanto no cenário interno quanto no cenário externo. E quando nós tratamos de forças e fraquezas, estamos falando do ambiente interno. Oportunidades e ameaças, estamos falando do cenário externo. Ou seja, então, quando nós podemos falar que existe uma característica de força, uma característica de fraqueza, ela é passível de ser mudada. Quando nós tratamos de oportunidade e ameaças, geralmente não é passível de ser mudado, porque são características que estão no ambiente externo. E muitas vezes são características que estão no ambiente imediato, direto, ou no mediato indireto, como tratamos no último áudio resumo, na parte 7. E neste interim, nós vamos fazer aqui o cruzamento dessas características, tanto características internas de forças, fraquezas, quanto das características externas. E deste vamos traçar 4 tipos de cenários, dos quais nós podemos aferir e saber qual é a estratégia que a organização, pública ou privada, pode adotar diante das suas vulnerabilidades, diante das suas forças, das oportunidades e por aí vai. Então, quando se aplica a matriz SWOT no seu cruzamento de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, nós vamos ter características internas prevalentes e características externas prevalentes, e 4 combinações dessas características. Então, pensando ali no interno e no externo, vamos à primeira combinação. A primeira combinação é quando prevalece no ambiente interno a força e não a fraqueza, né? Numa análise da cultura organizacional, do clima organizacional, o que prevalece na conta são as forças. A principal característica da organização é uma força, uma capacidade de adaptação, resiliência, produtividade, eficácia, eficiência, efetividade, tudo isso prevalece a força interna
da sua organização. E no ambiente externo, o cenário é favorável, ou seja, tem muita oportunidade, muito mais oportunidade do que ameaça. Ameaças são quase insignificantes e as oportunidades estão lá em cima. Então prevalece a força interna e prevalece a oportunidade. É um cenário totalmente favorável, e aí eles chamam de cenário de desenvolvimento pela matriz SWOT. É um mercado muito aberto, produtos sendo comprados, crescimento econômico, que também pode ser chamado de cenário de alavancagem, ou seja, cenário de desenvolvimento. Pode anotar aí, cenário de desenvolvimento. E se as coisas mudam? Se no ambiente interno o que prevalece da análise da cultura organizacional, do clima organizacional é a fraqueza e não a força. E se no ambiente externo, em vez das oportunidades, prevaleça as ameaças? A política nacional está ruim, a economia não vai bem, nós temos políticos inábeis, as tramitações das leis são lentas, ruins, empacam em tudo isso, só tem ameaças, o mercado ele está em depressão ou recessão, tudo isso. E aí nós temos esse cenário de interno de fraqueza e externo de ameaça. Então, se tem isso, a coisa está ruim, tá péssimo, né? Se lembrando que isso vai depender do mercado onde está inserida a organização, se for no caso privado. Se for no caso público, pode também ser mercado, né? Apesar que no caso público, se for mercado, sobrevivência no mercado, nós estamos falando de empresa pública ou sociedade de economia mista. Agora, se for a questão de regular o mercado, aí nós estamos falando de autarquias especiais. Mas vamos lá, o nosso cenário hipotético aqui. Prevalência interna de fraqueza e prevalência externa de ameaça. Aí a coisa está ruim, tem que se fazer todo o esforço para sobreviver. É um cenário problemático. E para isso, tem que se fazer redução de custo, desinvestimentos, liquidações. Às vezes, também é uma estratégia fazer a liquidação, né? Se um grupo privado ele tem um portfólio de vários produtos, às vezes eles vão ter que sacrificar algum deles, vão ter que fazer uma liquidação ali, liquidação. Se ele tem várias marcas, vai ter que liquidar algumas delas. São uma forma de sobreviver para poder economizar, fazer um caixa nesse cenário ruim, nesse cenário de problemas naquele mercado onde está inserida a organização, pensando da forma privada. E se fizermos uma outra combinação, no ambiente interno houver a fraqueza, prevalecer ainda a fraqueza, como no anterior. Prevalece a fraqueza no ambiente interno, porém, no ambiente externo, no mercado, na sociedade, prevalece a oportunidade. Justamente no momento em que internamente a cultura organizacional, o clima está ruim, mas no ambiente externo existe a oportunidade. O que deve se fazer? Tem que se inverter essa fraqueza, tem que transformá-la em força e tem que se aproveitar as oportunidades, né? Aí que nós temos o chamado cenário de crescimento, né? Existem restrições, né? Um cenário de restrição, mas a restrição é apenas interna. E quando é interno é fácil modificar. Claro que as suas ações vão fazer mudanças internas, mas muitas vezes essas mudanças podem sair pela culatra, pode dificultar cada vez mais o crescimento, ou não, né? Mas claro, vai depender do entendimento do CEO que estiver na organização. Vai saber a sua mudança, se a mudança que ele vai propor vai melhorar ou vai piorar. E vai depender da escolha que o RH fez do seu CEO, né? Se o RH
assessorou o dono da empresa, o dono da organização da entidade, ou no caso das entidades públicas, a nomeação foi muito bem feita ou não, aí vai fazer que num cenário desse, onde tem fraqueza, mas tem oportunidade, pode ser aproveitada ou não, né? Aproveitada ou não. Aí nós temos as estratégias para esse cenário de crescimento, de inovação, internacionalização, parcerias. Parcerias é uma forma de absorver a cultura mais forte. Se tem problema da cultura interna da organização, se o clima está ruim, mas existem oportunidades, ou seja, a empresa sozinha não consegue aproveitar a oportunidade, ela pode fazer parceria para aproveitar aquela oportunidade e, ao mesmo tempo, no momento que está formando no interior das duas organizações equipes, né, de grupos equipes, formando elas, pode-se absorver parte da cultura organizacional do outro, fazer pequenas modificações na sua, e às vezes inverte-se o clima organizacional e começa-se ter o desenvolvimento da empresa. E na combinação, deixa de haver fraqueza interna para ter forças. E aí vamos lá para o primeiro. Agora, uma quarta combinação pode acontecer de internamente haver força prevalente ante as fraquezas, né? No computo interno da análise interna da organização, a força. Os funcionários são muito bem instruídos, possuem nível cultural altíssimo, existe uma sinergia entre eles, as equipes funcionam muito bem, e tudo isso acontece internamente, mas no ambiente externo existem apenas ameaças, ou a prevalência de ameaças. Então nós temos força interna e ameaças. E aí nós teremos o cenário de manutenção. Existem certas vulnerabilidades externas, mas internas pode se manter, mas tem que se então manter, utilizar as forças para manter-se no mercado, manter-se funcionando, criar uma estabilidade, diante de um cenário externo de vulnerabilidade, de problemas, mas a organização é forte o suficiente, resiliente para manter-se firme no mercado. Ou seja, são as 4 combinações que nós temos para fazer 4 tipos de cenário. Resumidamente, nós temos a primeira combinação de força interna com oportunidade externa, que é o cenário que nós chamaremos de desenvolvimento. O segundo, de fraqueza com ameaças, fraqueza interna com ameaças externas, que é o cenário de sobrevivência. E o terceiro é de fraqueza, prevalência interna de fraqueza com prevalência externa de oportunidade. É o cenário de crescimento. E a quarta combinação é a de forças, prevalência de força interna com prevalência de ameaças no ambiente externo, é de manutenção. Veja só que nós temos 4 cenários: desenvolvimento, sobrevivência, crescimento e manutenção. Então é só lembrar do mnemônico desocrema. D de desenvolvimento, so de sobrevivência, cre de crescimento e M de manutenção. Desocrema. Desocrema. São essas as 4 combinações de cenário da análise da matriz SWOT, que vai nos levar a várias estratégias, do desenvolvimento, como a gente já falou: conquista de mercado, mais produtos, capacidades de habilidade, aumento das vendas, etc. No de sobrevivência, redução dos custos, desinvestimento, às vezes necessário a liquidação. E no crescimento,
Crescimento, né, fraqueza interna e oportunidades externas, inovação, vai ter que inovar, fazer parcerias para tentar absorver o que há de bom na cultura do parceiro, expansão, tentativa de expansão. E no cenário de manutenção, nós podemos manter a estabilidade, fidelizar o cliente, criar uma especialidade na relação do cliente com a pessoa, no caso das organizações públicas, criar uma visão de que é necessário, de que é absolutamente vital para a sobrevivência daquela população, a existência dessa organização. Podemos citar, né, Polícia Militar. Polícia Militar, ela é absolutamente vital, que ela não vai fazer o desenvolvimento do país de jeito nenhum, né, a Polícia Militar. Só que sem a Polícia Militar vai acabar tendo uma desordem completa, impunidade, e a impunidade leva a cada vez mais estimulação do crime, né? Então, nós temos essa organização pública, outras também que podem demonstrar que são necessárias, né? Hospitais públicos, sem os quais a população ficaria cada vez mais doente, né? Muitas pessoas morreriam sem atendimento público e sem qualquer tipo de assistência. É claro que vai depender do cenário. Se o cenário é favorável ao aumento da arrecadação do Estado, então nós temos oportunidades. E aí, a organização, ela é fraca ou ela é forte diante da visão à sociedade? Se ela for forte e estamos num cenário de aumento da arrecadação da União, do ente, então, se ela é forte e tem oportunidade, é um cenário de desenvolvimento, neste caso. Agora, se existe uma queda da arrecadação, uma queda da economia, ou seja, só ameaça e a organização ela é forte, então nós estamos em um cenário de manutenção, né? A organização ela tem que lutar para manter-se firme e forte e fazer o seu papel. Agora, se tivermos muita arrecadação do ente público, seja ele da federação, dos estados, do Distrito Federal ou do município, existe aumento da arrecadação deste ente público e a organização ela é fraca, então, na hora da distribuição, nós vamos ter um cenário de crescimento. Ela vai ter que reverter, ela vai ter que mostrar o seu valor em pouco tempo, aquela organização, de que ela é necessária para, na partilha daqueles investimentos, do que veio a mais, ela receber também. A partilha vai estar na lei orgânica anual, na lei do orçamento anual, na LOA. Enfim, são essas as formas que nós podemos tratar aqui da matriz SWOT. Tem também a matriz ANSOF, que vai fazer uma relação entre produto e mercado. Essa matriz SWOT, matriz ANSOF, SWOT já acabamos de falar, né, no nossos exemplos. Agora, a matriz ANSOF, ela vai relacionar produto e mercado. Então, é só pensar em um quadrado em que nós temos, em um lado, o produto e o mercado. Divide esse quadrado em 4 quadrados, em 4 partes, né? No lado do produto, nós teremos a vertente do produto existente e do produto novo. E no lado do mercado, nós teremos a vertente do mercado existente e do mercado novo. E dentro dessas combinações haverão as estratégias que devem ser adotadas da combinação. Se o produto é um produto existente já no mercado e o mercado é um mercado já existente, a estratégia que deve ser feita para
quem está entrando no mercado com um produto que já existe, já é vendido por outros concorrentes, né, e o mercado já está bem estabelecido, a estratégia é penetrar no mercado, entrar, vender, tomar o nicho do concorrente, demonstrar que o produto do concorrente é ruim, que no momento você pode oferecer algo melhor e mais barato. E se tem carros, você pode ir lá e mostrar que seu carro tem uma qualidade melhor e um preço menor. Então você vai penetrar no mercado, né? Se o produto é existente e o mercado já é existente. Agora, se o produto for novo e o mercado ele é existente, já existe o mercado já, porém você tem um produto totalmente novo, inovador, que vai atender as demandas daquele consumidor. O consumidor quer um carro, mas você tem uma proposta inovadora, melhor. Ele quer um carro a combustão, mas você pode dar a ele um carro elétrico, que pode ter um reservatório a combustão, alguma coisa assim. Você vai com esse produto extremamente novo, atende às necessidades do mercado, e você vai ter que desenvolver então o produto. A estratégia é desenvolver o produto, mostrar que o seu produto novo ele atende às necessidades dos consumidores daquele mercado já existente. O mercado existente ele diz que veículos a combustão são já estabelecidos por toda a sociedade. E você vem com veículos elétricos. Então você vai ter que desenvolver na mente das pessoas, mostrar para eles que o veículo elétrico ele tem um desempenho melhor do que a combustão. E aí você vai ter que fazer propaganda. Se você não conseguir baixar o preço para menor do que o preço de custo de combustão, vai ter que fazer por propaganda, por qualquer outra coisa, dizer que existe uma durabilidade maior, dizer que mesmo que o produto elétrico, o veículo elétrico é 2 vezes mais caro do que o veículo a combustão, ao longo de 5 anos o veículo a combustão vai ter que ser pago revisão, vai ter que haver troca de óleo, troca de correias, troca de não sei o que, etc. Né? Bateria e diversas outras coisas de veículos. E aí você vai ter que mostrar que no veículo elétrico não tem. E no final das contas, o veículo elétrico vai ser mais barato, mesmo que no primeiro momento gasta-se o dobro. Mas lá 5 anos depois, quem gastou muito mais é quem teve o veículo de combustão. Essa é uma estratégia de você desenvolver o produto, mostrar que ele, no fim das contas, é mais seguro, mais barato. Um exemplo. Agora, se tivermos a questão de um mercado novo surgindo, uma demanda que não existia, o mercado ele está surgindo e o produto já existe, aí você tem que desenvolver o mercado. Você vai ter que mostrar que aquela demanda pode sim ser atendida por um produto que já existe. Aí você vai lá e demonstra através da propaganda, ou seja, você vai desenvolver um mercado diferente do que falamos anteriormente. Anteriormente, estávamos falando de desenvolver o produto, mostrar que ele atende às necessidades do mercado já existente. Agora não, é o contrário, você vai ter que mostrar para o mercado que o produto que já existe também atende àquela necessidade. Você vai ter que mostrar que surgiu aquela demanda, surgiu aquelas necessidades, mas que já existe um produto que atende tudo aquilo. Já existe. Então você vai lá e vai oferecer aquele produto que já é vendido em outro mercado, mas você vai demonstrar tudo aquilo. E agora, quando você tem um mercado novo e um produto novo, aí você não pode nem confiar no mercado, não pode nem confiar no desempenho do produto novo. Então, a estratégia que tem que ser feita é dominar o máximo possível
através da diversificação. Você vai ter que diversificar os seus produtos, vai ter que criar diversos produtos para atender várias demandas semelhantes e você ter a sua manutenção, o seu crescimento ali naquele mercado. Então são 4 combinações também, né? Como na matriz SWOT, que eram 4 combinações, mas agora nós estamos falando de outros parâmetros. Aqui é o produto, se o produto é existente ou novo, e combinado com o mercado existente ou mercado novo. E nós temos mercado existente com produto existente, nós temos mercado existente com produto novo, nós temos mercado novo com produto existente, nós temos mercado novo com produto novo. E, conforme falamos, tivemos também as nossas estratégias. Essa é a matriz Ansoff, produto e mercado. Lembre só dessas 2 palavras quando se falar da matriz Ansoff, produto e mercado. E aí, existente e novo. Depois faz-se as combinações e pensa novamente ali nas estratégias. Um outro autor importante das escolas de pensamentos estratégicos, da análise de cenários, é o Mike Porter, né, da escola do posicionamento, como falamos nas escolas. Surge na escola do posicionamento, Mike Porter, ele vai dizer que para analisar o cenário que está inserido em uma organização, é claro que ele está dizendo muito mais voltado ao mercado privado do que ao mercado público, nem falamos de mercado público, que é só o atendimento ao cidadão, mas também pode-se aplicar parte desse raciocínio de análise em 5 forças que Mike Porter nos diz. E dessas 5 forças, tira-se 3 estratégias genéricas, baseadas nas cadeias de valor. As 5 forças das quais Mike Porter vai nos tratar é o seguinte: imagine que você tem uma organização para entrar em um mercado e você vai ter que se preocupar com este mercado. Diferente da matriz SWOT, que você vai falar de cultura e clima, a análise interna, análise externa, ou diferente da matriz Ansoff, que é o produto e mercado, você vai tratar das 5 forças. As 5 forças são as seguintes. Quando você entrar, se estabelecer no mercado, você vai pensar do seguinte: quem são os seus fornecedores? Quem que vai lhe fornecer as peças de montagem do produto que você vai oferecer no mercado? Quem são eles? Qual a capacidade de barganha? Só tem estes fornecedores ou você tem uma gama de fornecedores para poder comprar? Para você, se você tem. Então você vai analisar o poder de barganha do fornecedor para você fazer a montagem do produto. Do fornecedor dos elementos do seu produto. Ele vai ter um poder. Se só ele que oferece aquilo, o poder dele é extraordinário. Se tem uma gama de diversos fornecedores, o poder dele é mínimo, né? Se pensarmos no mercado de ofertas dos elementos do seu produto. Ou seja, a força número 1 é o poder de barganha dos fornecedores. A força número 2 é com relação aos clientes. Quem são seus clientes? É a sociedade? Será a sociedade, o poder de barganha dela é pequena, porque são indivíduos espalhados, ou atomizados, porque existem milhões de indivíduos ali disponíveis a comprar o seu produto. Ou será se é para você vai oferecer seu produto ou seu serviço para governos? Aí já diminuiu, aí já não vai ser milhões de pessoas, e sim algumas dezenas. Se você for oferecer para estados, 26 e 27. Se você for oferecer para a União, só um. Ou seja, o poder de barganha é muito grande. Ainda mais quando você for tratar ali das leis, da Lei 14.133 da licitações,
vai ver que tem um poder de império, ou seja, o poder de barganha do cliente é gigantesco. Neste caso, ou seja, a segunda força, o poder de barganha do cliente. E tem que se pensar também nos rivais. A rivalidade, as empresas que estão ofertando o mesmo tipo de produto ou produtos semelhantes, né, quais que são elas, o tamanho, a fatia de mercado que elas possuem, ou seja, a terceira força é a rivalidade dos clientes. Né? A quarta força é esse mercado que está se operando, ele é fácil de entrar ou é difícil? É um mercado que exige grau de investimento em tecnologia muito alto ou um mercado que não exige grau de investimento de tecnologia e é muito fácil entrar, é muito fácil estabelecer novos entrantes? Mercado de veículos é muito difícil entrar, pois exige grau de investimento muito alto e autonomia tecnológica para manter-se. No último áudio resumo falamos do exemplo da Caoa Chery, que teve sim capacidade de investimento em tecnologia, trouxe a tecnologia da Chery, aí fez a Caoa Chery, e começou a produzir veículos. Foi produzindo, só que a Chery lá na China se lascou, porque não conseguiu concorrer com as empresas chinesas também. E nesse tempo que a Caoa ficou com a tecnologia da Chery, ela não desenvolveu nenhuma tecnologia própria. E quando a Chery se lascou lá na China, a Caoa não conseguiu ter tecnologia suficiente para caminhar sobre as próprias pernas. E aí teve que fechar também. Foi uma maneira, ou seja, o mercado de veículos é muito difícil de entrar. Ou seja, a análise dessa quarta força é a ameaça de novos entrantes. Agora, por exemplo, o mercado de refrigerantes, dominado ali pelo Guaraná Antártica, pela Coca-Cola, Ambev e pela Coca-Cola, mas é muito fácil entrar, é só você botar gás carbônico aí no suco qualquer, posso estar generalizando, mas é basicamente isso. Você lançar isso, né? E se conseguir fazer um bom trabalho de marketing, ligar a sua identidade com a identidade cultural, como foi o caso do Guaraná Jesus, pronto. Você tem, por isso que a Coca-Cola comprou o Guaraná Jesus e não fechou o Guaraná Jesus, porque se fechasse, facilmente uma outra entraria e tomaria o lugar ali de identidade do refrigerante do Nordeste. E aí ela não fechou, manteve a marca. Diferente da Ford, que comprou a Troller, fechou a Troller e depois saiu do Brasil. Você fechou a única montadora brasileira que sobrou de tempos complicados e além de fechar a única montadora nacional, ela também fechou as próprias portas no Brasil e voltou para os Estados Unidos e deixou uma grande herança de desemprego em massa no Brasil. Quando não se absorve a tecnologia da empresa estrangeira, acontece isso. E, por último, a quinta força de Mike Porter são as ameaças de produtos substitutos. Produtos que podem substituir o seu. Como você está produzindo veículos a combustão, não fez questão de desenvolver nenhuma alternativa aos veículos de combustão. E aí chega os veículos elétricos e começam a fazer uma propaganda, ou seja, ameaças de produtos substitutos no seu mercado. Resumidamente, Mike Porter vai falar que existem então 5 forças: o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos clientes, a rivalidade dos concorrentes, a ameaça de novos entrantes e a ameaça de produtos substitutos. Baseado nessas 5 forças, você pode ter 3 tipos de estratégias. A primeira, de diferenciação do seu produto ou diferenciação em relação ao grupo dos seus clientes.
Aí você vai ter que ver qual é a sua vantagem estratégica para fazer. Ou você vai diferenciar o produto, ou você vai diferenciar os seus clientes, dizer que eles são especiais e podem pagar 100 mil reais numa bolsa, se for para mulheres que querem se sentir superior a toda o resto. Então você vai levar o preço lá em cima dessas bolsas, etc. Você vai fazer diferenciação, né? Ou então você pode partir para uma outra estratégia, que é a liderança em corte de custos. Você vai cortar custos, você vai liderar o mercado oferecendo produtos cada vez mais baratos. E para cortar custos você pode fazer diversas coisas, entre elas diminuir o salário dos empregados. Por lei no Brasil não pode, né? Mas você pode diminuir o número de empregados ou mecanizar a sua produção, colocar robôs, né? Falar assim, mas se todos os empresários fazerem isso, então não vai ter mercado consumidor, né? Porque vai estar mecanizado tudo, né? Claro que é uma coisa muito mais complexa, porém, se reduzirmos a isso, aí nós temos aquela coisa que nós chamamos de as contrariedades do capitalismo. Por fim, vou falar aqui da Boston Consulting Group, né? A BCG, matriz BCG, que diz de um portfólio de produtos que um grupo, uma organização tem e como trabalhar este portfólio de produtos para manter-se no mercado ou crescer, e dependendo, obviamente, das suas intencionalidades, né? E ele vai falar dessa matriz BCG em 4 itens, tal como as outras análises que fizemos aqui. 4 itens, né? Uma carteira de produtos oferecidos por aquela organização em 4 produtos. O primeiro produto eles vão chamar de produto estrela. O segundo, quer dizer, vamos lá novamente. O primeiro produto eles vão chamar de produto vaca. O segundo, o produto abacaxi. O terceiro, o produto interrogação. O quarto, o produto estrela. Nesses produtos você vai ter a participação relativa no mercado e o potencial de crescimento de um lado. A participação relativa no mercado ela pode ser alta ou pode ser baixa. Se ela é alta, vai ser a estrela ou a vaca. Se ela é baixa, é o ponto de interrogação ou o abacaxi. Se o crescimento de mercado é baixo, é a vaca e o abacaxi. Se o crescimento de mercado é alto, potencial de crescimento, vai ser a estrela ou a interrogação. O problema é que você nunca sabe exatamente quando está se tratando de uma estrela, de um ponto de interrogação ou de um abacaxi. Mas você sabe qual que é o produto vaca. O produto vaca é o que está dando leite, o que está dando dinheiro, é o que já está estabelecido no mercado. Todo mundo conhece a sua organização através daquele produto barato e bom que todo mundo compra. Às vezes nem bom, mas por ser muito barato, as pessoas vão comprando. E ele é rentável, ele é o ponto principal das suas vendas. Aí o que você vai fazer? Vai pegar todo o lucro que tem na vaca, né, todo o leite produzido da vaca, vai investir no ponto de interrogação. O ponto de interrogação você não sabe o que ele vai virar. Ele pode virar um abacaxi, ou seja, não decolar em vendas, causar cada vez mais diminuição na receita, aumento da receita e diminuição do lucro, ou então ele pode decolar e transformar-se na estrela de lançamento da sua organização, né? Vai pegar o dinheiro da vaca, joga lá na interrogação. Se haver crescimento de mercado e todo mundo começar a gostar, vira uma estrela. Se todo mundo não gostar, vai virar um abacaxi. Eu lembro que a CCE que já faliu também no Brasil, né, acho que das montadoras lá brasileiras, né, Gradiente, CCE, etc.,
né? Acho que todas elas faliram, né? Acho que a única que sobreviveu aos tempos de abertura irrestrita do mercado foi a Positivo, né? Foi a Positivo, tal como a Troller foi a que sobreviveu no mercado brasileiro e depois foi comprada. Só falta a Positivo ser comprada aí pela Samsung ou por qualquer outra e aí fechar essa outra, fechar as portas e depois sair também do Brasil, né? Ou então é que exatamente o que aconteceu aí com o caso Ford Troller. E também aconteceu com a CCE. A Lenovo foi lá, comprou a CCE, fechou a CCE e depois saiu também do Brasil, da mesma forma que a Ford fez, né? Quando não se absorve a tecnologia da fábrica que está chegando no Brasil, na hora que sair, ela arrebenta tudo isso aí. Então, praticamente a matriz BCG diz: pega o seu principal produto, vaca, o que ele der de dinheiro a mais, pois ele já está estabelecido no mercado, ele não tem mais potencial de crescimento, investe no ponto de interrogação. Se começar a cair, é um abacaxi, corta esse tipo de investimento. Se começar a ir bem, você vai virar uma estrela, aquele novo potencial, e de estrela pode até virar uma vaca. Então falamos aqui de Mike Porter, as suas 5 forças, da matriz SWOT, das 5 forças de Porter. Só para relembrar aqui rapidamente, pois o áudio já ficou um pouco grande. As 5 forças são rivalidade dos concorrentes, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes, ameaças de novos entrantes e ameaças de produtos substitutos. No caso da matriz SWOT, nós temos o desocrema, que são os cenários das combinações de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O D de desenvolvimento, ou seja, cenário de desenvolvimento, quando você tem forças prevalentes internas e oportunidades externas. O S, desocrema, né, o SO, de sobrevivência, quando você tem fraquezas internas e ameaças externas. O CRE, de crescimento, é quando há fraquezas internas e oportunidades externas. E o M, de manutenção, quando há forças internas e ameaças externas. Desocrema, desenvolvimento, sobrevivência, crescimento e manutenção. Quando falamos na matriz ANSOF, vamos tratar das combinações do produto existente ou novo com o mercado existente ou novo. Mercado existente com produto existente, penetra-se no mercado. Você pegar o seu produto e jogar lá no mercado. Quando você tem mercado existente com um produto novo, você vai desenvolver o produto, vai mostrar que seu produto é melhor do que os produtos já estabelecidos. Agora, quando tem-se um mercado novo com um produto já existente, você vai desenvolver o mercado. E quando tem-se mercado novo com um produto novo, vai fazer uma diversificação para tentar garantir, porque não se conhece as tendências do mercado e nem a tendência da aceitação ou não do produto novo. Falamos tudo? Ah não, ainda faltou a matriz BCG. Matriz BCG. Nós vamos ter na carteira de produtos de uma organização 4 formas de ver esses produtos. O primeiro que se estabelece no mercado, está rendendo muito bem, vai ser chamado de vaca. Você vai render, vai pegar o dinheiro da vaca, vai investir na interrogação. Se a interrogação começar a vender bastante, vai virar estrela. Se não vender bastante, vai virar o abacaxi. Abacaxi vai ter que cortar e jogar fora. Vendendo bastante, vai virar estrela. Se crescer, se estabelecer no mercado, vai transformar-se no produto vaca. É isto que nós temos para apresentar hoje. Muito obrigado por quem escutou até aqui nessas ferramentas de planejamento. Se inscrevam no canal e até o próximo áudio resumo.